meu povo, sejam bem-vindos a mais um Quem Pode Podcast. Eu sou o Lefaban. Eu sou o Rojão. A nossa convidada de hoje, Rojão, ela vem falar sobre um assunto que parece ser do universo masculino, que é: mulheres tomam cerveja? Quem Pode Podcast. Muito bem, a gente está de volta aqui com ela, que simplesmente, assim... Faça essa introdução, Rojão, por favor, hoje é a sua vez. Karina Drake, Baby Drake. Karina, você trabalha com cerveja, é isso? Sim, agora dia 17, passou agora, de 17 de abril, eu fiz 15 anos de cervejaria. Caramba! 15 anos de cervejaria. Isso é amor à profissão ou amor à cerveja? Quando eu entrei na cervejaria, eu não tomava cerveja, né? Aí, naqueles treinamentos que acontecem logo que você entra com RH, assim, você vai na fábrica para ver o processo de produção, faz a degustação. Aí ali eu tive o primeiro contato com a cerveja. Claro, a minha infância toda eu vi minha mãe era muito cervejeira, minha avó muito cervejeira, mas eu não tinha o contato com a cerveja. Que família bonita. Aí minha irmã é cervejeira. Que família bonita. Mas hoje você também é cervejeira. Hoje eu sou super cervejeira. Hoje dificilmente eu tomo drink. Minha primeira pedida é cerveja. Agora me diz uma coisa, a gente já vai entrar logo no assunto principal. Mulher gosta de cerveja? Mulher ama cerveja. Cerveja tem a ver com você sentar com as amigas, dividir histórias, tem a ver com diversão, tem a ver com tudo. Mulher gosta de futebol, mulheres gostam de tudo que os homens gostam. Então, gostam de mulheres gostam de mulheres. E aí? E é interessante isso, porque quando tem a roda de amigas tomando cerveja, você chega o cara babão lá, eu posso chegar, achando que tá todo pimpão, o cara é expulso, né, cara? Elas falaram, nós não estamos aqui pra paquerar, nós estamos pra bater papo e beber cerveja. Exatamente. As suas amigas também gostam de cerveja? Sim, a maioria delas gostam de cerveja. Apesar que elas são da onda do momento, né? Começa aquela história de aperol, aí é só aperol. Ou espumante, é só espumante. Gin tônica, só gin tônica. É assim. Mas tem aquelas amigas específicas que são sempre cerveja. Mas é engraçado porque é o seguinte, né? Eu não sei se isso é uma cultura besta que se criou ao longo do tempo, mas é tipo assim, cerveja é coisa de boteco, é coisa de pinguço sabe, desocupado, que ficava lá. Antigamente era isso, né? Aí a cerveja ficou nessa cultura do popular, entendeu? E aí também a cultura pensa que as mulheres vão tomar coisas mais refinadas, vamos dizer assim. Sofisticadas. Pode ser, mas eu acho que isso, com o passar do tempo, eu nem acho, eu penso que isso com o passar do tempo mudou. Não tem mais isso, né? É porque a cerveja também mudou, né? Em que sentido você acha que a cerveja mudou? Olha, eu acho o seguinte, eu vou dar o meu exemplo, então, né? Eu com 17 anos, eu tava terminando o colegial, todos os meus amigos matavam aula pra tomar cerveja e eu tomava refrigerante, né? E eu não bebia nada. Aí, quando eu entrei na faculdade, logo em seguida, 17 para 18 anos, eu entrei na faculdade e aí, assim, de manhã eu fazia engenharia na FEI, era 8 horas da manhã e todo mundo tomando cerveja. Exatamente. Mas cerveja era aquela cerveja ali, Antártica, Brahma, Skol, sei lá, era isso que tinha cerveja que as pessoas bebiam. Ao longo dos tempos, né, eu vejo que eu não sou, assim, uma pessoa que gosta ou entende de cerveja, começou a aparecer muita coisa diferente, tipos diferentes, cervejas artesanais. Foi a abertura do mercado. Sim. Então tem cerveja com gosto de laranja, sei lá, umas coisas assim, e você fala, pô, tem muita opção. São estilos de cervejas diferentes, né? Hoje temos as artesanais também. Hoje eu trabalho na Heineken, né? Mas a história que eu comecei contando, a primeira cerveja que eu degustei foi Kaiser. Kaiser, que é uma baita cerveja, que já teve um market share incrível há anos atrás. Tinha o baixinho da Kaiser, exato, tinha o baixinho da Kaiser. Mas, Karina, vamos lá em casa tomar um malte 90 hoje? malte 90 não é da minha coisa de velho. Tem na geladeira malte. Mas fala mais, você começou com a Kaiser. Aí comecei com a Kaiser. Kaiser é uma baita cerveja que tem mais malte hoje que aquela cerveja original, né? Que é uma cerveja super conhecida, eu nunca experimentei. E aí,
Claro, eu trabalhava com a Heineken, porque eu trabalho com as cervejas premium do portfólio da Heineken, né? E eu comecei a tomar a Heineken, hoje eu amo Heineken. Amo Heineken. Ainda bem que você tá falando isso, né? Senão poderia correr o risco de não trabalhar mais na empresa. Não, assim, até que algumas pessoas sempre me falam, mas você precisa provar outras cervejas. Eu não tenho vontade de provar outras cervejas, a não ser que seja do próprio portfólio. A gente tem Eisenbahn, tem Baden, que é um estilo belga, que vai maracujá, que vão essas especiarias, né? E muda o estilo da cerveja. Mas o gostoso mesmo é essa cerveja que é 100% natural, que é o malte, o lúpulo, a água. Então, você curte a cerveja. Você lá em casa tomando um malte 90 com groselha, tá? Malte 90 com groselha. Eu não é... Malte 90 não é da minha época. Mas cerveja com groselha, meu marido só toma cerveja com groselha. Ah, tem marido. Ele não bebe cerveja, ele não bebe cerveja. Tem marido? Tem marido, pô. Ah, eu tô indo embora, faz a entrevista sozinho, estou arrasado. Você acabou com o coração do Rojão. entendi. Mas você sabe que é engraçado, então se tivesse Nutella com cerveja, ele também ia tomar. Então, ele ia tomar, porque ele gosta de drink doce. Tudo que é drink doce, tipo aqueles drink de casamento, meia de seda, essas desgraças, ele toma. Cerveja, eu faço ele experimentar todas as cervejas que eu tenho em casa. Eu sempre tenho uma cerveja diferente. Vamos experimentar, porque essa cerveja harmoniza bem com o queijo, não sei das quantas. Eu sempre tenho essas coisas em casa. Ele dá um gole e fala, não, isso é pra você, vê se tem groselha. Ele estraga a cerveja. Ele também, olha, eu e ele. Agora, a minha parceira de cerveja é minha irmã, minha sobrinha mais velha. Mas a minha irmã é minha parceira de cerveja, assim. Toda vez que eu falo, vamos tomar uma? E aí a gente tem um boteco na esquina da casa da minha avó, que ele faz feijoada de quarta e de sábado há 30 anos, né? E todo sábado a gente vai lá pra comer torresmo e tomar uma cerveja. Olha que delícia. E a gente senta é um botecão mesmo, de esquina, assim. É gostoso. É muito gostoso. E é muito louco isso, porque minha mãe... Ela já é falecida há 30 anos, né? Eu vou fazer 45 esse ano. E eu lembro, assim, eu tenho essa memória dela sempre tomando cerveja. E às vezes estou eu e minha irmã lá, a gente encontra uns da velha guarda lá da Moca, eles fazem... Desculpa, com todo respeito, vocês são filha da Aninha? Sim, a gente fala orgulho. Sim, nós somos já bebi dela. Muita cerveja. Eu já bebi muita cerveja com ela. Eles falam, olha, é real isso, real. Que legal. Me diz uma coisa, a Heineken tá há quanto tempo no Brasil? Olha, que ela assumiu o comando, né? Porque ela é distribuída hoje pela Coca-Cola, né? Pelo engarrafador aqui no estado de São Paulo e em alguns outros estados se chama FEMSA, né? E a FEMSA é um grupo mexicano que também tinha as cervejas dela, que é a Sol Premium, a Dos Equis, Tecate, as cervejas mexicanas. E aí, quando a Heineken chegou no Brasil, em 2010, ela comprou a FEMSA Cerveja. Então, as cervejas do portfólio FEMSA passaram a ser da Heineken. Então, que ela está no Brasil, assim, definitivo, com escritório e tudo, desde 2010. Mas que ela começou a ser distribuída aqui pelo grupo, que era a antiga SPAL, Pananco, da Coca-Cola, já faz mais anos, uns 20 anos, muito provavelmente. Eu te pergunto porque, assim, quando eu era menino, eu colecionava, não bebia cerveja, mas colecionava latas de cerveja importada. Eu colecionava tampinhas. Tampinha era legal também. E eu tinha uma lata de Heineken, né, importada, só que assim, ela estragava, porque ficava anos ali, sim, mas eu tinha aquela curiosidade de sentir, saber como é que era, porque era uma cerveja importada e famosa. Abrir, né? Você disse? Abrir. Não, assim, eu me lembro que tinha uma Skol que era importada também, aquelas latas de lata, mas não era nem alumínio. Latão. Era latão mesmo, né? Mas assim, aí então essa memória é muito mais tempo, na década de 90, e aí realmente não tinha Heineken naquela época. E você sabe que é engraçado que você comentou... Vocês comentaram... A importada, sim. Vocês comentaram da história que de uns anos pra cá a gente vem percebendo uma movimentação do mercado de consumo de cerveja, né? E as pessoas às vezes falam assim, porque eu tenho um time que dá treinamento para brigada, para o incentivo da maneira correta dentro dos pontos de venda. E as pessoas falam, porque a Heineken mudou a fórmula, porque agora dá para beber. Não, as pessoas não admitem que é o paladar que ficou mais apurado para cervejas por malte. É como aquelas pessoas que fumam charuto, né? Você apura o paladar.
de tanto você consumir uma cerveja mais forte, mais encorpada por um malte, você passa a ficar com aquele drinkability que fala, né? Ela fica mais saborosa, fica mais fácil de você degustar. Aí as cervejas que tem mais amido de milho, arroz, que são mais aguadas, elas deixam de ser consumidas. As pessoas falam, essa cerveja pra mim já não é tão boa, ela não é forte. Porque a pessoa mas não paladar, percebe, né, que é o paladar que ficou mais apurado com o decorrer dos anos, né? Se você não conhece, não tem, né, comparativo, né? E nesse caso, você começa a comparar com uma coisa de melhor qualidade. E a Heineken fica com essa fama de ser a mais amarga, e não é isso. Você que vai, né? Você que começa a consumir, você pega gosto naquele sabor, no cheiro da cerveja, você fala, nossa, é particular isso com essa cerveja, não tem Eu levo jeito. Sintra no churrasco e tomo Heineken dos caras. E o que isso acontece, né? Como isso acontece, né? A sua equipe é só de mulher bonita assim que nem você? Posso trabalhar lá ou não? Não, tem mulheres e homens também. Não me interessa, homem não... Não interessa? É um time bonito, bem diversificado. Agora, uma curiosidade, por que muitas mulheres não tomam cerveja? Talvez, isso é muito particular. Tem aquelas que tomam e também não falam, né? Porque eu acredito que no meio social é como você mesmo mencionou no começo da conversa. Fica mais sofisticado, é mais delicado, é mais sociável elas estarem com drink. Mas às vezes dentro de casa elas têm a breja delas ali na cerveja, na geladeira pra tomar no horário que elas querem. Com salaminho. Exato. Então assim, esse número, eu acho que existe aí uma divergência nesse número. Geralmente quem não bebe também é porque tem aquela questão do fitness, aí ela não bebe nada. Né? Porque a cerveja da barriga, tem essas lendas aí, né? Porque a cerveja da barriga, porque a cerveja engorda, porque o gin, tal blogueira ou tal nutricionista disse que tem menos teor alcoólico. Só que ela não faz essa conta que ela tá diluindo o gin junto com tônica, junto com outras especiarias que tem açúcar. A pessoa nunca faz a conta do drink, quantos drinks ela tomou no decorrer da noite, né? E a cerveja tem aquelas 100 e pouquinhas calorias. Pensei que você ia falar aquelas 100 e pouquinhas latinhas. Não, tem 100 e poucas calorias. E assim, quando você toma... E a cerveja é boa e é puro malte, você não precisa tomar uma caixa de cerveja pra você ficar naquele grau legal, né? Você toma 3, 4 latinhas ou 3, 4 long neck, você já tá feliz. Você viu que tem um grau que a pessoa atinge, né, Rojão? Mas sabe uma coisa que o time também sempre vem impulsionando, isso é importante dizer e frisar, do consumo responsável, né? De a cada 3 latas ou a cada 3 long necks, se você tomar uma garrafinha de 500 ml de água, você fica naquele estado do corpo que você tá louquinho, mas você tá bem, você tá no controle ainda do teu corpo. Hidratando. Exato, porque você vai hidratando seu fígado. A empresa que você trabalha, inclusive, a Heineken, faz muita campanha para se beber não dirija. Gente, assim, eu fico pensando, Eles incentivam muito a não beber. Isso que eu ia falar. O mágico dessa cervejaria, e talvez seja isso que a grande razão de eu estar lá por tantos anos, né? A história de você ter... ela não induz a beber, né? Você não tem isso, né? Isso é muito particular. Que empresa de bebida faz menção pra você não beber, né? Não, você bebe água, né? Contrata o artista, né? No caso, acho que foi o Jack Stewart, né? Que nós contratamos um piloto e ele não bebeu nada, né? Ele não bebia. Não, vou dirigir. Eu ainda nega o próprio produto que tá promovendo ali, né? É que assim, né? As pessoas têm... E patrocina a Fórmula 1. Patrocina a Fórmula 1 mundial, Não, mas assim, as pessoas têm mania de julgar baseado em alguns casos específicos, né? Falar, porque a bebida, que é álcool, já demoniza. A gente tem que entender que até o próprio remédio, que é uma droga, você tem uma quantidade exata. O café excessivo acaba sendo prejudicial da mesma forma, né? Que as pessoas associam, porque é o álcool, o abuso de qualquer coisa, ou seja, até comida vai te fazer mal. É isso aí, não é o equilíbrio. Eu acredito que o equilíbrio que é a fonte para tudo, né? Não tem jeito. Então, assim, não é o caso de ser só o álcool ou só a cerveja. Né? Mas eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar, eu era a executiva, né? Hoje eu sou a gestora deles, mas eu já fui essa pessoa que ia promover a marca nos pontos de venda. Eu chegava com uma caixa de Heineken,
cara, você é louca, você é maluca. Ninguém queria, o que é isso? Que nome é esse? Da onde que vem? As pessoas nem conheciam a cerveja. Pra eu colocar uma caixa de cerveja num ponto de venda, eu tinha que falar, mas eu trabalho com Xingu, eu trabalho na Coca-Cola, sabe assim, pra pessoa me receber, pra eu entrar no ponto de venda. Senão não queria nem saber. E hoje a gente, os nossos celulares aí, não param porque virou, né? Isso mudou muito. Mudou muito. O marketing de vocês é muito bom. Inclusive, o que você tá falando é começo de 2000, né? Sim. Começo de 2000 começou hoje você vê aquela estrela vermelha com verde, você já sabe do que se trata, É, muito né? legal. Isso é muito forte. A marca é muito forte. Mas me fala um pouquinho assim, você falou mais, você tava falando da sua casa, que você pega cerveja e oferece pro seu marido. Como é que é a casa de quem? De uma cervejeira? Meu, você tem uma tem geladeira muito mais cerveja da do que fruta. Mas você tem uma geladeira assim pra comida e uma geladeira só de cerveja? De bar? Não, assim, eu tenho uma cervejeira no meu sítio, né? Mas na minha casa é uma prateleira da geladeira só de cerveja. Não pode faltar, nem na minha casa, nem na casa da minha Ela avó. tem aquela geladeira verde da Heineken só de cerveja. É isso que eu falei. Não, isso ela tem no sítio que ela falou. Mas é uma cervejeira Você tem uma que eu mulher comprei. dessa, que eu não consigo, desculpa, eu não tô conseguindo parar de olhar pra você. A cor dessa mulher, cara. Não dá. E aí você tem uma cerveja, uma prateleira de cerveja. O cara Não, tá muito e é uma bem coisa assim, ó, servido. que você tem que controlar, né? Porque todo dia. Quando começou a pandemia, eu pensava assim, até falava com outros colegas na empresa. Será que eu tô virando alcoólatra? Eu tomo uma cerveja todo dia, gente. Tô tomando uma cerveja todo dia no final da tarde. Aí a gente percebeu que não, que era normal. Aí minha médica ainda fala: não, Karina, uma cerveja, 2 não tem nenhum problema, só presta atenção nisso. Só que não é, tá, Karina? Aquela garrafa que tem barril. 5. Aquele barril aqui. Barrilzinho. Além da cerveja, eu gosto do chopp. Chopp é muito gostoso, né? Ele é mais fresco, mais saboroso. E aí começou uma história de delivery, porque aí essa onda pegou. Nossa, a gente toda hora pedia delivery de chopp. Em casa que vem aquele 1 litro. Eu e minha irmã, vamos tomar um chopp. Todo domingo, na casa da minha avó, a gente pedia chopp. Quando acabava, parava na latinha. Você conhece alguém que é, assim, totalmente tem aversão à cerveja? Mulher? Conheço Ou algumas homem? pessoas. Conheço. Meu Aversão? próprio marido, assim, ele não gosta nem do cheiro da cerveja. Eu falo que ele toma com groselha, mas ele não toma a Heineken com groselha. Ele toma A groselha. a Amstel com meio copo de groselha, sabe? Assim, ou ele toma, agora a gente tem a Heineken zero, ou ele toma zero com groselha, sabe? E ele toma Todd pra dormir ou não? É Quentinho? tipo isso. Ele toma leite quente às vezes com mel batido. Pra Olha, quando ele ouvir a gente, como chama seu marido? Vagnão. Vagnão, um abraço pra você. Nós não estamos Vagnão. sacaneando, tá? Vagnão, né, gente? Vagnão é nome de cara que toma cerveja. Mas ele não toma, nunca bebeu. Olha só. E me conta uma coisa, você começou a beber com quantos anos? Comecei a beber com 22, quando eu comecei a ir pra casa noturna. 3 anos eu comecei atrás? a beber. Você vê, faz pouquíssimo É. tempo. Mas aí eu gostava de vodka pura com gelo. Ela já era hardcore, papo né? tá me dando uma sede que... Mas só bebia assim em evento, era muito difícil. Eu vejo que hoje... Compensação qualquer é uma ocasião- pessoa pública de eventos todos os dias. Eu vejo que hoje tudo é motivo pra beber cerveja, né? A cerveja, ela tem muito isso, né? Vamos tomar uma cerveja pra comemorar? Vamos tomar uma cerveja porque nós estamos tristes? Churrasco com Vamos tomar uma cerveja. cerveja porque a gente quer comer depois uma carne? Vamos tomar uma cerveja pra contar uma história? E naquela época, não. Você tomava só naquela situação de ir pra balada com as amigas, sabe? Pra socializar ali. E nem era uma coisa... Eu trabalhei com energético também, né? Trabalhei na Red Bull muitos anos e... Eu não misturava, nunca misturei o energético com a bebida. Isso não me impulsionou a beber mais ou menos. Não, eu sinto que eu bebo muito mais hoje, mas eu bebo cerveja. Agora, a cerveja, por exemplo, nós tivemos na semana passada aqui uma sommelier que falou do vinho. Tá. E o vinho branco, né, com peixes e tal, o vinho tinto com carnes. As harmonizações da bebida, né? E a cerveja, ela harmoniza com alguma coisa? Você dá uma dica aqui pra gente, olha, isso é legal com a cerveja? Então, depende do estilo da cerveja, aí você faz a harmonização. A gente brinca internamente que a Heineken, ela vai bem com tudo, né? Mas dependendo
dependendo do estilo da cerveja e da composição da cerveja, a gente costuma orientar para fazer harmonização. Por exemplo, uma cerveja de trigo, né, ela harmoniza com linguiça, com carne de porco. Uma cerveja... A gente tem... Para cada estilo de cerveja, a gente costuma orientar para algo específico. A Heineken, a gente brinca que ela vai bem com churrasco, com comida japonesa. Ela harmoniza com a situação, não mais com a alimentação. Que legal, sabe? Isso é bacana. Né? Hoje é motivo pra tudo. Verdade. Não, e bacana porque você para pra pensar que a cerveja ali, ela tá mais ligada ao emocional da Muito situação mais. do que com o que você tá comendo. Muito mais. E outra, o teor alcoólico não é tão prejudicial, você tem mais controle. A cerveja, ela pede sempre um petisco, um amendoim, um queijo, uma linguiça, uma coisinha assim pra você, né? Você não toma só a cerveja. Eu não tô dizendo que a ocasião, você quer contar uma história, ou eu tô sempre com a minha irmã pra gente sempre contar uma história, então você tá sempre, vamos pegar um negocinho? A gente para hoje no posto ali perto da nossa casa que vende espetinho, vamos pegar um espetinho? Então ela tá sempre pedindo isso, diferente do drink, né? O drink você tá socializando só com o drink. Não, discordo, porque o Campari com tremoço. Eu gosto. Opa! Campari com tremoço é algo impagável. Negroni com tremoço, né? Negroni a gente não tomou ainda, né? Nós ainda estamos na fase do Campari de tradição. É porque a gente agora tem uma tradição todo final de ano, a gente toma Campari com laranja. Sim. Né? Que até um dos programas a gente fala que os belgas têm muito, o Campari Orange, né? Uhum. E aí a gente fala, é muito lindo na Bélgica, porque aqui a gente comeu com salame ruim demais, né? Mas uma curiosidade que você pode me tirar. Eu nunca soube a diferença de uma cerveja e um chopp, né? Eu falei, mas pra mim é tudo a mesma coisa. E uma vez eu fiz um trabalho para a Cervejaria Colorado e eu fui na fábrica e ele tirou, antes de passar pela fermentação, pasteurização, ele tirou um chopp gelado também. Falei, nossa, coisa boa. Ele falou, então, esse é o fresco. Porque ele não foi pasteurizado para engarrafar. É essa a diferença? Exatamente essa a diferença. Tá. A cervejaria tem um processo que ela faz uma flash pasteurização, né? A cerveja passa por um período para pasteurizar, para você engarrafar, para virar cerveja. E é como se o chopp da Heineken, ele sofre um choque só com essa pasteurização. O diferencial é que ele se mantém em barril por mais tempo, né? O tempo dele no barril fechado, ele dura mais. Vai quase até 60 dias. 60 dias. E aberto ele dura só 3 dias, porque o gostoso do chopp é você tomar ele fresco. A experiência com o chopp é para você tomá-lo fresco. Então, são só 72 horas que ele dura no barril. Depois disso, ele já começa a ficar com aquele gosto que oxida, que fica meio, sei lá, como se fosse choco, né? Vai perdendo mesmo, né? É igual o leite, tá vendo? Olha Exato. O leite o processo guardado, pasteurizado é a mesma coisa. Peraí, é igual leite, então no café da manhã porque assim, tá errado. O leite da vaca, não. você não toma, se você não pasteurizar, não tem como você pôr na caixinha e guardar. Então, respondendo a pergunta dele, você pode trocar o leite pela cerveja de manhã. Eu já tô fazendo isso há algum tempo. Eu agora tomo só aos finais de semana. Olha, moça comportada. Feriado, né? Às vezes na quinta eu posso começar, dependendo da motivação. Aonde nós encontramos a Karina por aí tomando essa cerveja? Como eu cuido dos bares... Eu já gostei muito desse boteco de esquina da casa da sua avó. Da feijoada. Da feijoada, que o bar do Zé. Uma na delícia. Moca. Na Moca, o bar do Zé. Inclusive, um abraço pro Zé, né? Ô, Zé! Mas como eu cuido hoje eu tenho um time de 25 pessoas e 20 dessas pessoas atendem bares, restaurantes, pubs, danceterias. Claro que a situação agora mudou não tá tão agradável, né? Mudou um pouco, mas então eu costumo frequentar os lugares, os nossos clientes, nossos parceiros, para prestigiar, para ver como que tá sendo consumido, se a experiência tá por completo, se tá bem ativada, executado, se a cerveja tá gelada.
Tem que né? tomar conta realmente do produto, como o time, qualquer empresa, né? ele é responsável por essa construção de marca. Então, ele dá o treinamento já para a brigada, para que seja servida da maneira correta, no copo correto, com bolacha, naquela garrafeira, né? Naquela cervejela, ou num balde. Então, eu já vou para prestigiar, mas na verdade eu vou para dar uma sapeada para ver se olhar se está de acordo com o que... Mas eu sinto como se fosse... Tem alguns bares, assim, que são como se fosse extensão da minha casa. Hoje, independente de estarem na Zona Norte, na Zona Sul, no fundão da Zona Leste, eu não tenho muito isso. Ou em São José do Rio Preto, em Ribeirão, em Juqueí, Santos, Ubatuba, qualquer região, Ilha do Mel, Curitiba, Londrina, Maringá, qualquer cidade que seja da minha responsabilidade, eu faço questão de ir. Eu te encontro em Mongaguá? Mongaguá é um pouquinho mais difícil. Praia Grande. Praia Grande você me encontra. Boqueirã, te encontro em Boqueirã? É lá que eu vou te encontrar. Agora, vamos lá. E a cerveja Heineken combina com qual tipo de música? A cerveja Heineken, a plataforma da marca trabalha muito com todo o estilo de música, né? Apesar de o rock e a música eletrônica tem um pouco mais a ver, muito mais pelos festivais. A Heineken, ela sempre... ela trouxe alguns festivais para o Brasil. Não são mais os festivais que ela patrocina, mas ela acaba ficando sempre no melhor, que é o Rock in Rio. E o Rock in Rio tem aquela diversidade musical que sim tem o rock, mas tem até o funk, tem o até pop, a Anitta, até tudo, toca tudo, né? E a Heineken, ela tá inserida. Mas a música eletrônica e o rock são mais o perfil do consumidor da marca. Porque, não desmerecendo, mas, por exemplo, a gente trabalha no Norte e no Nordeste muito bem a Devassa, e parece que alguns lugares pedem outro estilo de cerveja, né? Não necessariamente a Heineken, mas é muito do... Isso é legal. Muitas vezes, assim, o patrocínio pode ser... por ter a ver com Devassa, é Devassa, né? E Devassa tem música tropical, música boa, mistura Baiana System com Gilberto Gil. A Devassa tem essa pegada também, apesar de ter aquele apelo pro forró. Mas quando você vê o bar, ele tem disponível Heineken. Mas toda a visibilidade do negócio é com a marca Devassa. Mas a Heineken em si, eu, Karina, acredito que é muito mais com música eletrônica e com rock. Interessante que assim, aí a gente volta a dizer que assim, como você tem diversos tipos de cerveja, né? Isso vai se adequando à região também, né? Lugares mais quentes, lugares mais frios, né? Sim. Mas voltando ao Bar do Zé, não rola um pagode? Então, no Bar do Zé não rola nada, porque é aqueles botecos que você tem que sentar no balcão, pedir o torresmo que tá ali, entendeu? Não rola nada. Mas ali é o social e a comida e a cerveja. Exato, mas tem muitos bares que rolam o pagode, o samba. E a gente tem um bar ali na Vila Madalena, no coração das Picuel Tupasquim, que ele tem samba quase todos os dias e é Heineken. Olha só. Sabe assim? Você vê a galera tomando Heineken. Bem eclético. Agora assim, já que a gente está na semana, né, do Dia da Mulher, eu queria saber assim, você como mulher, gestora de uma equipe, uma mulher no comando, né? Você acha que hoje ainda existe algum tipo de dificuldade ou no teu segmento já tá legal isso, já tá superada aquela questão do machismo ou até mesmo, né, da diferença salarial de gênero, sei lá, como é que é pra você? Superada, não sei se é a palavra, eu acho que está muito melhor, né? Mas não está superado. Mas não é ideal, porque, né? Teoricamente, o ambiente cervejeiro, ele é masculino, né? Ele é machista. Já não tô achando que é mais, hein? Então, isso mudou no passar dos anos. A gente vem fazendo um trabalho bem diferente. A Heineken é de uma mulher, né? A herdeira é uma mulher. Então, ela tem valores, assim, que estão na alma do negócio. Isso é muito forte. Mas como gestora, respondendo sua pergunta, eu acredito que no passar dos anos a gente vai aprendendo a se posicionar de uma maneira melhor no mercado. Você tem que entender sim do que você está falando, você tem que ter aquela postura firme na hora de negociar, porque o que acontece? O homem, principalmente um dono de bar,
não falando de gestão, tá? Agora falando no campo. Tá. Ele quer mostrar que ele sabe um pouco mais que você. E aí ele começa a fazer conta achando que você não sabe o que você tá falando, ou que você não sabe fazer conta, ou que você não entende do valor que você tá agregando pro negócio dele. Sendo que você já saiu da sua base já preparada com Exato, isso. mas você precisa... Eu hoje vejo que as mulheres ainda precisam se preparar para irem para o mercado. Assim como gestora, na Heineken não. Eu posso expressar minha opinião, eu sou muito respeitada, eu vim construindo isso ao longo dos anos, sou respeitada pelo meu time, por outros gestores, porque eu não vendo. Então, mas eu dependo dos gerentes de venda das regionais e dos centros de distribuição. Então eu tenho que ter uma conexão muito grande com todos eles. E eu sinto que eu já ganhei esse respeito com eles, porque eu tô lá dentro de casa. Mas pro mercado, eu ainda oriento as mulheres do meu time, não só as mulheres, os homens também, mas principalmente as mulheres, a se prepararem pro mercado. Porque o mercado é cruel. Você vai encontrar aqueles puta playboy, dono de balada ou dono de bar rica, que acham que são mais que você. Sabe, e é normal, tá? mundo. O que é normal, porque não tô falando mal deles. É porque eles foram criados dessa maneira, que eles têm tudo e sabem tudo mais do que todo mundo e estão na condição de proprietário. Se elas não se preparam para fazer uma conta, para mostrar o valor agregado, para saberem o que estão falando, para fazer um bom negócio, para amarrar um bom negócio, elas podem ser engolidas. E aí, no entender deles, fica aquela história: puta, tá vendo? Manda essa menina aqui pra me atender. É isso. Sabe porra nenhuma. A mulher ainda e precisa mostrar. E o inverso funciona, né? tá? Porque quando eles também percebem que elas sabem o que estão falando, conhecem do mercado, conhecem pessoas que estão conectadas com outras coisas ou com outras frentes de consumo, porque não necessariamente o consumo... você pode ter outros momentos de consumo. Sei lá, hoje nessas quadras de futevôlei, numa barbearia, você tem outro... Então, quando eles percebem que elas conhecem outros momentos de consumo, sabem o que estão falando, sabem negociar e amarram uma boa negociação, eles também ficam com aquela impressão: caralho, me manda... Desculpa o palavrão. Eu falo muito palavrão. Não tem problema. Porra, veio uma menina aqui que me atendeu. Ela sabe o que ela tá falando. Um pelo outro. Sabe o que tá falando, fez um bom negócio, legal. Me atende. É legal. Vem aqui, constrói, sabe? Deu resultado. Isso também reverbera de uma forma positiva para uma mulher dentro de uma cervejaria, entendeu? Mas o chato, Karina, é ainda ter que provar que você é qualificada para aquilo. Porque você é mulher. Isso é ridículo, né? Isso é ridículo, mas isso faz parte. E a própria mulher, é da natureza da mulher. Eu sou a favor e contra o feminismo, né? Aquela história do... Tipo assim, desculpa o palavrão de novo, foda-se que a gente tem que se provar. Desde que a gente nasceu essa merda desse jeito, não adianta a gente ficar também com esse mimimi. É gostoso, cada vez que você tem que se provar, você se faz melhor no campo, à frente do que você está defendendo. Sem dúvida. Você mesmo disse que teve o caso de uma sommelier de vinho. Então pode ser vinho, pode ser cerveja, pode ser o que ela acreditar, tatuadora, maquiadora, sei lá, qualquer outra coisa, engenheira, veterinária. Você sempre vai ter que estar se provando. A veterinária, a mulher, a médica, a mulher, ela vai ter que estar sempre se provando. É um negócio que a gente já nasceu desse jeito. Mas independente de ser homem ou mulher, você tendo o seu talento e passando o seu talento... passando confiança, credibilidade. A paixão pelo seu talento. Mas eu entendo o que ela está falando, que esse é o grande questionamento, né? Porque realmente ainda precisa provar. Imagina tem que numa quebrar cervejaria. Uma coisa. Que é um ambiente mais masculino, vamos dizer assim. E quantas reuniões, assim, que eles não... Muitas vezes, tá? Não me deixavam falar. Se vou eu e mais um gerente, ou eu e mais um coordenador, sabe? Ou eu mais um executivo lá da Coca, né? Porque ele faz a venda, eu precisava ir com ele. Quantas vezes o proprietário, os proprietários nem olhavam no meu rosto. Hoje eu atendo os bares, mas eu já atendi mercadinho. A gente chama de AS1A4 checkout. É quando você tem de 1 a 4 caixas, né? Eu atendi esses mercadinhos, eu ia lá, o cara... Ele via que era mulher, eu ficava um tempão esperando pra ser atendida.
E aí, sabe o que eu tinha que fazer? Eu entrava na sala do dono do mercado, eu ficava atenta em tudo, como eu tô aqui no teu estúdio, eu já sei mais ou menos o que você gosta, e aí eu puxava um assunto. Eu vi uma bola de rugby, a Heineken é patrocinadora de rugby em outros países. Um link, né? Eu falava assim, você acredita que a gente tem patrocina? Sabia que na Heineken a gente patrocina o campeonato de rugby? Na minha segunda visita, eu fui lá no marketing, consegui um katsu de uma bola de rugby, com o pessoal do marketing, uma camiseta de um time. Levei de presente pro cara, dono de um empório importante aqui de São Paulo. Tem umas 3. Quando ele me viu, e o presidente tinha a casa assim, na rua em frente, ali na Vila Nova Conceição. E tudo que eu tava fazendo era pra conseguir construir, montar. Sabe aquelas árvores de Natal de serviço com a garrafinha? Sim. Quando eu levei pra ele ficou emocionado, chamou o funcionário, mandou encher a bola na hora. E falou assim, Karina, faz o que você quiser. Eu te dou 2 televisões ali, uma perto do açougue, eu te dou um espaço de gôndola ali, você faz a árvore na entrada da loja. Mas olha só, primeiro eu passei um puta perrengue pro cara me atender, entendeu? Então, às vezes também o cara nem fez por mal, a gente não pode julgar, claro, mas né? não é um julgamento. Entendo. É o preço que se paga por isso. Mas nem por isso eu desisti. Esse que é o Você lance. Poderia criar um histórico, né? A gente tem um histórico aqui. E tudo bem. Tudo bem. Você poderia se queixar ou ir lá e se desafiar em fazer melhor. Eu poderia desistir. Isso. Desistir. Eu ia embora e aí esse local que poderia ter essa árvore incrível porque é uma visibilidade, não é uma coisa tosca. Eu não tô falando de um material tosco. Eu tô falando de um negócio incrível. Quantas vezes o teacher viu na porta, né? Quando você entra e via aquela coisa mais linda do mundo. Era um negócio bacana, mas pra isso não era simplesmente colocar um espaço de venda ali. Eu precisava negociar também com ele. Eu queria que ele puxasse produto, eu queria que ele comprasse, claro, né? Claro. É a sua então, função, foi tudo isso que foi, na minha segunda visita, eu consegui amarrar a negociação. Ganhei 2 espaços perto, um perto do açougue, um outro onde ficam as bebidas e um perto dos caixas onde eu coloquei a árvore. Os espaços Ou seja, nobres ali, eu fiquei né? com 3 espaços, sem pagar nada, vendi quase uma carreta pra esse cara e tudo porque simplesmente a primeira vez eu fui humilhada, mas eu insisti na segunda vez. Por que eu quis a segunda vez? Porque eu vi que tinha algo ali que eu poderia fazer link com alguma coisa que na minha segunda visita eu pensei, eu vou pegar esse cara. E consegui. Que legal, porque fica assim... a visão, né? Você falou uma coisa importantíssima, desistir jamais. Jamais. E você foi ali com todo o teu talento, criou o link, criou a situação ideal para você conseguir o cliente, né? Até o rapport, né? Porque você precisa disso exato. Na hora. Porque o cara não olhava nos meus olhos, ele era turco, não sei... Ele era árabe, sei lá, a cultura diferente, não gostava de negociar com mulher. Depois eu fui entender que ele nem... exato. Ele nem... Eu não queria que eu fosse sozinha, queria que eu fosse com alguém, com um homem, na presença de um homem junto pra negociar. Então teve todo esse contexto, mas nem por isso eu desisti e consegui. Perfeito. Karina, muito legal conversar com você. O tempo passou assim tão rápido que a gente não percebeu. É verdade. E assim, foi ótimo mesmo. E várias histórias distintas e, né, importantes aí, né? Legal. Você, por exemplo, não sei se se existe essa possibilidade, mas se alguém quiser te seguir em mídia social, tem algum endereço ou você... Tem, o meu Instagram é Kadrak, Camudo de quilômetro. Tá. O Drak é com Q-U-E. No Insta, eu tenho Kadrak no Insta, no Twitter, no Facebook, Karina Drak. Legal. Então, para os LinkedIn. fãs de cerveja, quer conhecer aí a mulher mais especial da Heineken, Kadrak. K-D-R-A-Q-U-E. Legal. Poxa, muito obrigado por você ter aceitado. Obrigada a vocês pelo convite. Muito obrigado. Obrigada a você. Para você que está ouvindo, curte aí a gente, segue no Spotify, no Deezer, Amazon Music, no iTunes, no Google Podcast. O nosso site é o quempodepodcast.com.br. Manda mensagem, sugiram. Não deixa de mandar sua opinião, sua sugestão, tudo mais. Sugerir pessoas, convidados, temas. Nós estamos aqui aberto. Um dos canais é
é o e-mail diga@quempodepodcast.com.br ou até mesmo por direct message. Se você quiser deixar uma mensagem de voz, a gente vai publicar nos nossos podcasts. Será um prazer. É a sua voz junto com a gente. Valeu, Karina. Valeu, Rojão. Legal. Beijo, gente. Ainda de tudo.